Amém. Deus abençoe. Presbítero Alain, mais tarde, no final, mais um louvor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vai tudo bem com os irmãos? Que coisa boa chegar na igreja e encontrar você aqui para adorar a Deus juntamente conosco. Amém? Seja louvado o nome do Senhor por você ter escolhido estar conosco esta noite para ouvir a palavra do nosso Deus. Nós estamos ministrando sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos. E no capítulo anterior, melhor dizendo, na doutrina anterior, nós falamos do versículo 1 até o 12. E ficou faltando eu terminar de fazer a leitura daquele último flower que as irmãs, a irmã Ana Paula faz para mim. Estavam falando sobre perdoar pecados. E como a porção de hoje, a primeira porção que nós vamos estudar, tem tudo a ver com perdão de pecados, então seria interessante a gente dar essa continuidade. Não que a doutrina anterior não fosse completa, né? Foi só a leitura que eu não fiz e uma última observação. Quem pode perdoar pecados, disseram, senão um, que é Deus. Agora Jesus propõe um desafio, o que é mais fácil dizer. O que é mais fácil falar? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta e anda? Jesus coloca esse desafio, porque no coração daquelas pessoas, elas começaram a questionar as palavras que Jesus estava falando. E aí Jesus faz esse desafio. Aqui não está em voga, não é a questão se Jesus pode ou não fazer alguma coisa. O que está em voga é a expressão. O que é mais fácil? O que é mais simples de fazer? Eu falar uma palavra para alguém ou eu ajudar essa pessoa realmente? Por exemplo, muitos de nós, quando alguém tem necessidade, a gente diz, não, hoje eu estou sem dinheiro, hoje eu não posso. A gente diz assim para ele assim, Deus te abençoe. O que é mais fácil dizer? Deus te abençoe, ou colocar a mão no bolso, tirar um dinheiro, tirar uma cesta, socorrer alguém que está precisando? O que é mais fácil? Tem muita gente que faz o que é mais simples, mas não pode fazer o mais difícil, não consegue, não quer fazer o mais difícil. Jesus, é claro, num outro contexto, apresenta algo simples, que é uma fala, e apresenta algo um pouco mais difícil, algo impossível. Aos olhos de quem ouvia perdão de pecados por Jesus era impossível, mas era mais fácil de falar. Jesus vem com algo impossível, que é levantar, curar, recuperar movimentos de um paralítico. E Jesus atrela uma possibilidade à outra. Se ele falar e o paralítico levantar, significa que ele também tem poder para perdoar pecados que ninguém pode ver, se o perdão aconteceu ou se não aconteceu. Com aquela ordem cumprida pelo paralítico, porque Jesus diz, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Naquele momento em que ele se levanta, é confirmação que Jesus perdoa pecado, que Jesus é poderoso para perdoar pecados. Aquele que levantou o paralítico também tem a autoridade de Deus. Ele invoca dizendo, para que saibais que o Filho do Homem utiliza um título messiânico para falar de si próprio, né? Assim
como filho do homem, né, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Irmãos, Jesus é poderoso. Em alguns casos, Jesus chegava e o demônio já falava com Jesus, porque Jesus, na mente dele, estava expulsando o demônio. Jesus já tinha reconhecido o demônio, já sabia da possessão, e Jesus, na mente, sem abrir a boca, já estava expulsando aquele demônio. E o demônio já estava sendo, quebrado aquelas algemas, e ele tentando se segurar em alguma coisa. Há poder, há autoridade nesse Senhor, nesse Salvador, nesse homem, Filho do homem, no Messias, em Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Com uma só palavra, com uma só ordem, eu te digo, levanta-te. E aquele homem se pôs de pé. Amém? Bom, já tínhamos falado bastante sobre isso. Vamos dar continuidade. Marcos, capítulo 2, versículo 13 e 14. E então, a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Eu acabei escrevendo também, ontem, coloquei nas nossas redes sociais, ainda sobre o perdão, dizendo assim: o perdão tem poder de quebrar algemas, curar feridas e, acima de tudo, mostrar o amor de Deus. Quando Deus me perdoa, quando o Senhor me perdoa você, Ele está dizendo que ama você. E Ele perdoa todos aqueles que se aproximam com Ele com sinceridade, que confessam, que abandonam, que abrem o seu coração para Deus, que entendem que erraram. A revelação que nós somos pecadores não visa simplesmente a nossa humilhação. Quando é revelado o pecado de alguém, o sentido não é, em primeiro lugar, envergonhar. Porque se a pessoa não quiser se consertar, ela vai passar vergonha. Mas, na verdade, o intuito de Deus é curar, é sarar, é quebrar as algemas, é trazer libertação, é trazer vitórias para aquela pessoa. Serve também para entendermos que estamos errados. Quantas pessoas estão no hábito do pecado e não mais entendem que estão erradas? Acostumam, está tudo bem. Com humildade, podemos compreender a necessidade urgente da nossa reconciliação com Deus. Precisamos entender, com humildade, que a gente precisa reconciliar com o Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, nos dando condição, consciência dos nossos erros. Para isso, precisamos romper com a atitude de rebelião, que nos torna aprisionados, e cativos, retidos pela culpa. Somos alvos deste amor, somos alvos da morte do unigênito, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Há remédio para que essa situação de rebelião seja resolvida. Confissão, arrependimento e mudança de vida. Atitudes e ações sendo transformadas, mudadas pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundícia. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, agora,
É claro, se a gente for fazer uma comparação entre o capítulo 1 de Marcos e o 2, nós vamos ver o capítulo 1 como o capítulo, pelos comentaristas, chamado do capítulo da glória, onde Jesus inicia o seu ministério, onde Jesus desce as águas, onde o Espírito Santo o unge, onde Deus fala nas nuvens, onde João Batista o reconhece, o destaca, não apenas como um homem comum, mas como alguém chamado por Deus, cheio da glória, cheio da presença, alguém que é chamado de filho de Deus. As nuvens, o próprio Pai falando acerca de Jesus como seu filho. O capítulo 2 vai ser marcado pela oposição. Nós temos aproximadamente umas 5 oposições nesse livro de Marcos. E nesse capítulo já começa as oposições. No capítulo 1 a gente já sabe que Satanás se opõe, que o endemoniado se opõe, que o espírito imundo que está nele se opõe, mas está no campo espiritual. Agora, no capítulo 2 é o campo material, são homens, escribas e fariseus, são homens que agora se colocam como opositores de Jesus Cristo. O conflito é inevitável. Jesus enfatiza o amor. Os fariseus, escribas, vão para o legalismo. Jesus ensina a lei de Deus. Os fariseus e os escribas que são dos fariseus, estão seguidores dos fariseus, também estavam preocupados com a questão da tradição, da lei da tradição oral, o que diziam os antigos, as interpretações dos antigos rabinos. E por causa de uma forma de traduzir que um homem fez, eles estavam adulterando a lei de Deus, a palavra do Senhor. Jesus chamou a atenção deles em alguns momentos sobre isso. Jesus prega a liberdade, eles a servidão. Jesus enfatiza a atitude do coração e os fariseus olham para o exterior. Valorizam a religiosidade, os ritos, lavar as mãos e algumas cerimônias. Então, eles tinham medo de Jesus, às vezes até no sentido de tomar o lugar deles, né? Porque Jesus reunia multidões, enquanto eles, às vezes, só aqueles que iam por obrigação. Porque no templo haviam 3 festas que eram obrigatórias a todo judeu ir. Então, às vezes, as reuniões no templo eram obrigatórias. Agora, Jesus não. Podia ser na sinagoga, podia ser no monte, podia ser na beira da praia, podia ser na casa dele, na casa de Pedro, podia ser aonde ele estivesse. A multidão o cercava. Era entrando na praia, atravessando o mar, já tinha uma multidão do outro lado esperando Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. A autoridade, poder, a vida de Jesus conseguia chamar as pessoas. Eu disse que essa porção que nós vamos estudar aqui, do versículo 13 até o versículo 17, tem tudo a ver também com o perdão de pecados. Nos 2 primeiros versículos, 13 e 14, que nós lemos, é a chamada de Levi. Quem é Levi? Na relação dos 12 não aparece o nome de Levi. Vai aparecer o nome de Mateus. Aqui ele é chamado de Levi, mas depois nós vamos compreender que o filho de Alfeu é Mateus. Mateus que é cobrador de imposto, Mateus é que está numa coletoria, Jesus passa e chama e ele o segue. Este Levi é o mesmo Mateus, na maioria dos comentários, vão fazer essa conciliação aí. Então, quem é esse Levi? O que é essa alfândega, esse coletor de imposto, esse homem que é conhecido como publicano?
publicano, ele era alguém respeitado no início. Alguns generais, algumas pessoas tinham essa incumbência de fazer a cobrança. Depois foi terceirizado. Eles passaram a ser ajudantes de Herodes, apoiando nas coletorias, né? Tipo, terceirizando o serviço de coleta de impostos. Esses homens eram odiados por todos. A cobrança do imposto, muitas vezes, era com violência. A cobrança de imposto era, muitas vezes, injusta. Eles cobravam acima do que deveriam cobrar, muitos dos publicanos. Só para vocês terem ideia, se tivesse uma testemunha e fosse um publicano, não era aceito no júri. A defesa, a palavra do publicano, porque o publicano não tinha moral. Não era reconhecido como alguém que tinha moral, que tinha palavra, porque ele enganava, ele roubava. Diz que tem um escritor da época dos conterrâneos aqui dos publicanos, um escritor que não é evangélico, que colocou 35 nomenclaturas ou forma de xingar um publicano. Ladrão, né? Dentre várias palavras. Então, eles eram banidos da sociedade, desqualificados como testemunho nos tribunais, excomungados da sinagoga, não podia nem assistir o culto. Não era bem-vindo nem na igreja. Eles, ritualmente, para os fariseus, eles eram considerados imundos. Quem tocasse num publicano se tornava imundo. Aquilo que o publicano tocava virava imundo. A oferta que o publicano dava era rejeitada. Não queremos o seu dinheiro aqui na igreja. Não precisa trazer o dinheiro para cá. Porque era fruto de roubo, de coisa ilegal. Então, eram desconsiderados, não eram aceitos. Aos olhos dos fariseus, Jesus chamar um publicano para ser discípulo, seu seguidor, Jesus estava se desqualificando como mestre. É como se dissesse, Jesus não sabe o que está fazendo. É como aquela mulher que estava lavando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando os seus pés com os cabelos, como aquela outra que quebra um vaso de alabastro e unge os pés de Jesus. Naqueles momentos falava, se soubesse quem é essa mulher, não deixava ela fazer isso, tocar nele. Mas aqui está em voga alguém que perdoa pecados, alguém que entra na vida da pessoa que a sociedade reprova, que todos reprovam, que ninguém dá nada por eles, mas entra alguém que resolve, que restabelece vida, que restabelece padrão, que restabelece todas as coisas para que a pessoa possa ser alguém novamente. Jesus é aquele que perdoa pecados. Jesus é aquele que pega aquele que não é e confunde aqueles que são. Ele tem esse poder de impactar as vidas das pessoas que se colocam diante dele. Jesus vira para um e fala, vem, segue-me. Esse coletor de imposto, cheio de dinheiro, com um local cobiçado para ganhar dinheiro, ele abandona tudo e diz, Senhor Jesus, eu vou te seguir. Aonde o Senhor for, eu vou. A transformação, irmãos. Irmãos, Jesus transforma vidas. Às vezes, quando alguém diz que é eis aquilo outro, a gente fica olhando e falando assim, Jesus é poderoso. Mas às vezes nós caímos na mesma coisa que os fariseus.
quando nós conhecemos aquele que Deus está transformando. A gente acha que é impossível, a gente acha que aquele pecado não tem perdão, mas Jesus é quem perdoa, e se Jesus perdoar, está perdoado, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não precisa da autoridade do fariseu para perdoar esse publicano. Jesus não precisa da autorização dos fariseus, dos escribas, para perdoar a mulher do vaso de alabastro, a mulher que chora aos seus pés. Ele simplesmente perdoa, ele simplesmente liberta, ele simplesmente muda a vida daquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Senhor Jesus. Esses homens, eles tinham autoridade. Quando o viajante vinha, eles ficavam perto do porto. Quando o navio chegava, eles tinham autoridade para fiscalizar todas as mercadorias, até as coisas pessoais. E se ele desconfiasse que alguma coisa ali estava escondida, alguém estava escondendo alguma coisa para não pagar imposto, ele ia lá e podia pegar, tomar para ele mesmo. Havia até aqueles que denunciavam, e ganhavam porque denunciavam alguém que estava escondendo, tentando passar com uma carga proibida. Parece um pouco com a alfândega, né, que a gente conhece, parece um pouco com a Receita Federal, que a gente conhece hoje, né? Tenta passar lá, pode dar certo uma vez, mas geralmente vai dar errado. Comprou acima de $500, tem que pagar o imposto, tem que declarar e pagar imposto. Se não pagar, pode ser multado. E pode, às vezes, muitos perdem a mercadoria. Como o direito romano serviu de base para o nosso direito, muitas coisas que estão lá na Receita Federal podem ter a sua origem exatamente aqui nos publicanos. Aí, ainda tem um comentário que eu li, diz que é o seguinte: se um fariseu se tornasse publicano, a mulher dele estava livre para casar com outro. Arrumaram uma brecha na lei do casamento, porque o cara era publicano. Irmãos, os fariseus, às vezes, faziam coisas que eram complicadas. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar do fariseu, porque o fariseu, a origem do fariseu não é essa. Até o Esdras é conhecido pelos comentaristas como um dos primeiros fariseus, que ele estudava a palavra e ensinava a palavra. A preocupação dele era zeloso pela lei, em fazer o povo entender a lei. Então, ele é como se fosse um dos primeiros fariseus aí. O fariseu lutou contra a helenização que o Alexandre o Grande tentou implantar no mundo e conseguiu. A helenização tomou conta do mundo conhecido da época e foi mais aperfeiçoado pelo próprio romano, que não conseguiu mudar essa forma de pensar do helenismo. Eles não conseguiram mudar nem a língua grega para latim. Tal foi o trabalho de Alexandre o Grande, juntamente com seus mestres. Tinha uma comitiva muito grande de mestres que andava com Alexandre o Grande, para poder entrar e já começar a educar as pessoas no pensamento dos gregos. Agora vamos lá. Versículos 15 e 16 diz assim: E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido.
16. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Esses fariseus, eles lutaram contra essa dominação. Eles eram responsáveis realmente para manter a doutrina, manter a palavra, eles procuravam viver uma vida santa. Só que eles ficaram mais preocupados com os rituais. Às vezes iam na feira, e mesmo sem tocar em ninguém, quando chegavam em casa, eles tomavam banho. Aí você fala assim: não, mas é o certo. Eu também acho que é certo, depois que você anda no meio da multidão, ainda mais com o coronavírus solto aí, né? Mas os fariseus, às vezes, eles faziam isso porque eles poderiam ter tocado em alguma coisa que alguma pessoa imunda tocou, e aí ele se tornava imundo. Porque ele podia tropeçar, encostar em alguém, esbarrar em alguém, e aquela pessoa ser um pecador, e ele se tornar impuro. Então a lavagem era muito mais ritualística do que de transformação, de mudança de vida. O que mais que a gente pode falar? Vamos para propriamente o versículo, né? Nós temos aí, eu trouxe aqui algumas diferenças entre saduceus e fariseus, que não é, os saduceus ainda não entraram aqui no nosso estudo, mas a gente já adianta. Os saduceus eram sacerdotes, e eles eram um partido político. Eles tinham crenças diferentes dos fariseus. Então, enquanto os fariseus acreditavam na ressurreição, na imortalidade da alma, no castigo eterno, né? Então, um castigo após a morte, ressurreição do corpo, um juízo que ia acontecer ainda por Deus, e a Bíblia lá do Velho Testamento já tem muita coisa disso. Nós temos do Novo Testamento, mas essa cultura aqui é ainda do Velho Testamento. Mas no Velho Testamento nós temos Joel, Amós, Isaías, Jeremias, Daniel, que fala desse futuro, que fala do julgamento, que fala de coisas que ainda não aconteceram e que vão acontecer ainda, louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto os fariseus admitiam isso, os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida após a morte. Morreu, acabou. É os espíritas, né, de hoje. Morreu, acabou. Os fariseus acreditavam na intervenção de Deus, enviando os anjos, que os anjos poderiam. Abraão recebeu anjo, visita de anjo, né? A gente viu ali no Velho Testamento também várias aparições de alguns anjos, próprio Gideão. Então a gente vê que tem muita aparição de anjos também. E os saduceus não acreditam em anjos, não acreditam em nada disso. Essa é uma das primeiras diferenças, né? Primeira, ressurreição. Segunda, a dos anjos. Terceira, a tradição dos antigos. Os fariseus acreditavam que as tradições poderiam ajudar quase que tanto quanto a Bíblia. E muitas vezes ficava em primeiro lugar a tradição. Eles escreveram, se não me engano, o Taná, que são os escritos, considerados os escritos dos judeus. E esses escritos, às vezes, são colocados quase que em pé de igualdade com a palavra de Deus, e aí não dá. Nada se compara com a palavra de Deus. Nenhum comentário que explica a palavra, que ajuda a gente a entender, pode ser colocado no lugar da palavra. Nenhum autor pode escrever um livro e esse livro ser colocado no lugar da Bíblia, como fazem, né, os testemunhos de Jeová e algumas seitas, que colocam o livro dos seus criadores acima da Bíblia. O próprio Espiritismo fala um pouco de versículos bíblicos,
Mas o que manda é o livro do Allan Kardec. Não é a Bíblia que manda. Porque se alguém ler a Bíblia, vai fugir daquilo que é errado. Porque a palavra de Deus tem o poder de libertar, de trazer vida, visão. Outra coisa que a gente podia também... O próprio Flávio Joséfo, falando sobre as tradições, eles chegaram a dizer que os fariseus, num livro deles, Antiguidades Judaicas, que os fariseus impuseram ao povo muitas leis provenientes da tradição antiga, que não estavam escritas na lei de Moisés. Por exemplo, nós tínhamos uma tradição, usar chapéu. Era obrigatório. Manga comprida, abotoada aqui, bengala. A gente tem um pastor na nossa igreja aqui que, de vez em quando, ele vem com chapéu. Mas era obrigado antes, e agora não pode usar? Também não posso, né? Proibir uma coisa que veio de longe. Só que não é obrigatório eu usar ou você usar o chapéu. Amém? Então, a tradição, ela não pode. Algumas igrejas do nosso campo escrevem assim: essa igreja zela pela boa doutrina e os costumes, os bons costumes. Irmãos, isso não está na Bíblia, não. Eu cheguei numa dessas igrejas e troquei essa frase assim: Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é aquele que faz mudança de vida. Não é tradição passada oralmente, uns para os outros, não. É claro que, se eu estiver sendo fiel à palavra, os meus costumes serão corrigidos. O mau costume não vão dominar a minha vida. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não é a frase escrita que vai manter os bons costumes, mas as más companhias que vão corromper os bons costumes. Então eu tenho que ler a palavra e viver o Evangelho, e não ficar atrás de coisinha. Em algumas igrejas tem até a lista de pecados. Isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia que você sabe o que é pecado. Quando a tentação vem, que você está cheio da palavra, você diz não ao pecado, não a Satanás, você repreende Satanás na tua casa, na tua vida, na tua família. Satanás não pode entrar dentro da tua casa, não, mas meu marido não é crente, minha mulher não é crente, meu pai não é crente. Satanás não pode entrar dentro da tua casa, dentro da tua vida, porque você é um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem a graça, a proteção de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os fariseus, esses publicanos, melhor dizendo, quando eles chamam aí, né, publicanos e pecadores, quando Jesus está sentado à mesa, engraçado, acho que os fariseus estavam tudo em pé, só olhando, né, Jesus comer. Ou então passaram só para curiar de longe, né? Deram uma olhadinha assim, deixa eu ver quem está ali dentro. Olha lá Jesus, ó, Jesus está lá no meio. Tem muitas pessoas na igreja, irmão, que vão para o inferno, mas estão fiscalizando o caminho dos santos. Você sabia disso? Tem muito crente dentro da igreja, achando que está indo para o céu e só anotando o pecado dos outros. E aí ele anota o pecado do outro, não é porque ele viu que o outro pecou e está orando pelo outro, não. Não é por isso, não. É para que ele possa justificar o pecado dele. O seu pecado nunca será justificado por outro pecado. O seu pecado só será justificado com confissão. É o sangue de Jesus que justifica o homem.
É o perdão de Jesus que nos justifica. É o sangue precioso dele derramado na cruz do Calvário. E não eu ficar examinando, aquele ali pecou isso, aquele pecou aquilo outro. A oposição começa no pensamento. Tem crente que começa a duvidar da palavra só dentro do pensamento dele, depois ele começa a falar. Aqui, os escribas e fariseus, no primeiro momento, quando Jesus diz que estão perdoados os teus pecados, eles começam a se opor na mente. E Jesus mostra uma cura impossível para mostrar que ele também pode perdoar, fazer aquilo que ele estava falando, perdoar pecados. Mas eles não creram. A ofensiva deles, em primeiro lugar, é mental, é meia dissimulada. Depois eles começam a perguntar para os discípulos. Os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, não falaram direto com Jesus ainda não. Eu vou primeiro falar com quem conhece ele. Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Aí Jesus escutou aquela conversa. E Jesus começa a falar no versículo 17. Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes, os sãos não merecem médico, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E tem outros textos, outras referências que diz ao arrependimento, chamar os pecadores para se arrepender. Porque esta era a mensagem de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem está no pecado é o quê, então? Doente. Quem está em pecado, quem vive uma vida em pecado, é aquela pessoa que está errando. Ela precisa de médico, ela precisa de cura na alma, para que ela possa mudar de visão, de postura, de atitude. Se alguém tem um problema na perna, está com a perna cortada, com a mão ressequida, é cego de um olho, está leproso, ele precisa de cura? Precisa de cura. Do mesmo jeito, alguém que peca, que quebra o mandamento, que é contra a palavra, que está em desacordo com as Sagradas Escrituras, ele precisa de cura, precisa de visão espiritual, precisa levantar de onde caiu, ser sarado, para que ele possa estar de pé. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Falando dessa questão também da vida espiritual. Publicano quase que era sinônimo de pecadores. Era os publicanos e os amigos dos publicanos, tudo era pecador. Todo mundo que estava ali era pecador, inclusive Jesus. Porque se o publicano é impuro, e quem toca no publicano se tornava impuro, e Jesus estava na mesa comendo com ele, Jesus estava impuro ritualisticamente para o fariseu. O fariseu está acusando Jesus aqui de estar impuro. Não é só falando do publicano e dos pecadores, mas daqueles que estavam assentados junto com eles. E os discípulos de Jesus estavam assentados com eles. Pelo ritual dos fariseus, Jesus era pecador. E a Bíblia diz que Jesus não tinha pecado. Que Jesus nunca pecou. Que Jesus é o segundo Adão. Nasceu sem pecado e não caiu na tentação do diabo e nem na tentação humana. Isso. Os escribas dos fariseus, né? Aqui, alguns textos dizem, os escribas dos fariseus
Outro texto, como é o que eu tenho aqui, diz: os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com eles os publicanos e pecadores? Por que Jesus está comendo, fazendo uma refeição com os discípulos, e com ele estão comendo pecadores e os publicanos? Porque numa mesa de jantar, de comida, há um passa para lá, um passa para cá, né? Usa-se o mesmo molho. Naquela época, às vezes as comidas, né, usavam o pão era para limpar a boca, era como se fosse um guardanapo. Às vezes se dividia um pedaço de pão, usavam um molho, o mesmo molho para todo mundo comer. Quando Jesus está falando de Judas, ele fala: aquele que eu dou um punhado de pão. Jesus pega um pedaço de pão, né, molha ali no molho e dá para o Judas. O sinal que quem ia trair era o Judas. Então era uma forma de comunhão, alguém tirar um pedaço de pão e passar para o outro, tinha essa comunhão toda. Então os fariseus estavam questionando a companhia que Jesus estava tendo. Eles não entendiam que quando Jesus chegava e alguém abria o coração, essa pessoa era transformada pelo poder de Deus. Eles eram realmente pecadores, mas todos aqueles que ouviram o sermão de Jesus e creram no poder da palavra de Jesus foram transformadas, alcançadas, lavadas, redimidas pelo poder da palavra e da vida de Jesus. Em João, capítulo 7, versículo 49, tem um versículo que chama todo mundo de maldito, quem não conhecia a palavra. Aos olhos dos fariseus, todos os que não eram fariseus eram pecadores. Está lá escrito: quanto a essa plebe, em algumas referências, que nada sabe da lei, é maldita. Eram amaldiçoados. Qualquer pessoa que não dominasse a lei como eles dominavam. Então, todo mundo tinha que ser fariseu para poder ser salvo, praticamente. Eu coloquei outra escrita hoje aí no nosso WhatsApp nosso. Eu fiz a pergunta: sedentos ou opositores? Que tipo de crente você é? Que tipo de crente você é? Você é alguém que é sedento por Deus, sedento pela palavra, sedento de transformação? Ele é poderoso para transformar, para mudar a tua vida, mudar o seu destino, mudar a sua rota, louvado seja o nome do Senhor. Mas você é apenas um opositor, você vai bater com a pedra de esquina e vai cair espatifado. Jesus é a pedra de esquina. Esses que vão contra ele, que foi a palavra falada para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quem é que está falando? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo estava perseguindo os crentes, os discípulos, mas por trás das obras deles tinha a obra de Jesus. Jesus fala, né? Se vocês acreditam que eu vim do Pai, pelo menos por causa das minhas obras, aquilo que eu estou fazendo é igual àquilo que Deus faz, tem a ver com a palavra de Deus. Se eu faço as coisas de Deus, é porque eu vim do Pai. Tem outra palavra que Jesus ainda diz: quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu estava preso, você me visitou. Mas como é que é isso? Quando você fez a qualquer um dos pequeninos. Quando a gente rejeita ou quando a gente aprova, quando a gente não visita ou quando a gente visita, quando a gente dá comida ou quando a gente abandona na necessidade. Estamos abandonando a Deus ou estamos ajudando a Deus? Quando fazemos aos pequenos, estamos fazendo também para Deus. É a palavra está implícita aí. Então, como eu estou fazendo? Eu estou me opondo ao Evangelho,
ao evangelho ou eu estou anunciando esse evangelho? Eu falei para os irmãos aqui de um caso de alguém que morava em cima da igreja e vivia fazendo confusão com a igreja. Ela tinha razão com muitas observações, nós tentamos melhorar, mas era impossível atender todas, porque a casa dela ficava exatamente em cima da igreja, e é um pouco difícil não ter barulho, mas a gente era educado e fiel no horário, cumpria horário, então era só naquele horário. Mas ela encheu tanta paciência, o marido não era crente. O que o marido que não é crente vai achar dos crentes? Que uma crente está enchendo a paciência dos crentes. Porque hoje virou assim, os crentes brigam com os crentes. É os crentes brigando com os crentes. É aquela confusão toda. É porque um tem uma doutrina, o outro tem outra doutrina, e a gente briga. A gente, ao invés de usar o que é comum, que é a fé em Deus, que fez todas as coisas, em Jesus Cristo, Salvador, aí ao invés de a gente se apegar naquilo que Jesus perdoa pecados, a gente fica noutras coisas, que a Bíblia vai chamar aí de praticamente ladainha, né? Não se prenda a essas coisas que não têm fim, essas discussões que não levam a nada. Vamos anunciar o Evangelho, ao invés da gente se opor a A ou a B. Enquanto a Bíblia relata que um publicano se apresenta diante de Deus como pecador carente de sua misericórdia, outro, que é o fariseu, se apresenta com o dedo em riste. E é dizendo assim, está em pecado, 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 só falando do pecado dos outros. O pecado dele ele não fala. Não tem nada de problema com ele. É por isso que eu digo que Jesus perdoa o nosso pecado. É por isso que às vezes eu estou orando e falo, Senhor, perdoa o meu pecado. Porque às vezes você ouvindo o pastor orar, você também vai orar do mesmo jeito e você também vai receber perdão. Quando ora em fé, acreditando que Deus perdoa pecados. Porque se eu já for sem pecado, eu já não estou nem no mundo. Vocês estão me vendo, mas eu não estou aqui não. Eu já estou em outro lugar, em outra dimensão. O dia que eu atingir a vida sem pecado, a pureza total, já morri e já estou na glória. Louvado seja o nome do Senhor. E de preferência o corpo já está transformado, que é para não ter mais dificuldade nenhuma. Só nessa vida a gente, depois de morto, é que nós vamos alcançar descanso, e depois de transformados, é que nunca mais o pecado entrará na nossa vida. No reino milenial, a igreja estará restaurada, galardoada, corpo incorruptível, vai ter homens de carne e sangue como nós hoje, aqui na terra. Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai enganar muitos, mas dos homens, porque a igreja lavada, remida, nunca mais o mal pode tocar, louvado seja o nome do Senhor. A vitória será eterna. Sem reconhecer o próprio pecado, declarando impuro aquilo que Deus já purificou, desprezando aqueles que já foram alvos do perdão e do infinito amor de Deus. Eu e você somos fariseus, quando eu estendo o dedo e começo a falar do pecado dos outros. Irmãos, o crente, eu não sei, está precisando de um pouquinho mais de segurar a língua, né? De pedir perdão das suas palavras. Às vezes fica falando assim, eu não tenho pecado, pastor. Eu sou santa, eu sou santo, eu não tenho pecado. E o tamanho da sua língua? Cabe na boca ou vai ser igual os outros dizem, que vai ter que ter um caixão para a língua e um caixão para o corpo? Que a Bíblia diz que se você controlar a sua língua, você é perfeito. Então significa que há uma grande dificuldade de controlar a língua. E é pecado quando a gente usa ela felinamente, quando a gente usa ela imprudentemente, quando a gente fala coisa que não deveria falar e era melhor ter ficado calado.
Então é pecado, mas Jesus perdoa pecado. A palavra fariseu, que antes tinha o sentido de separação, observância e a correta aplicação da lei, tornou-se, no tempo de Jesus, um sinônimo de hipocrisia, superficialidade, incoerência e religiosidade, no mau sentido. Se tiver um bom sentido, né? Religioso no mau sentido mesmo. Quem é Jesus? O que ama e salva qualquer pecador que crê com sinceridade e está disposto a mudar. Aquele que vê além da aparência e entende a real necessidade. Amém? Jesus, ele vê além daquilo que está no exterior. Ele avalia o exterior, mas ele entra dentro do interior e vê o que você está necessitando, o que você precisa. Ele é poderoso para poder resolver. E aí depois eu coloco o texto de Lucas 18, versículo 11 e 13, que fala que o fariseu está em pé, arrazoando, falando de tudo que ele faz, vira para aquele publicano e diz: eu não sou igual aos homens ladrões, corruptos, nem como esse publicano. E o publicano batia no peito, não conseguia nem olhar para o céu. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Qual é a oração que foi atendida? Qual foi a forma de adorar a Deus que foi aceita? A do publicano, que sabe que não é nada, que sem Deus não somos nada, que sem Deus a gente cai a qualquer momento. Só o sangue de Jesus, só a presença de Deus em mim e você para nos dar vitória. Irmão, se Jesus tirar os olhos dele de nós, acabou. Se nós pararmos de ter comunhão com ele, acabou. É necessário renovar a nossa comunhão dia após dia, ter o hábito de pedir perdão dos nossos pecados. Talvez a oração que o crente mais deveria fazer era pedir perdão dos seus pecados e parar de ficar pedindo coisas materiais toda hora. Uma vida devotada, uma vida com princípios, uma vida com virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17. Nós já lemos, né? Jesus diz que os sãos necessitam de médicos. Não necessitam de médicos, né? São os doentes que necessitam. Às vezes a gente passa pela rua e vê alguém e a gente fala assim: não, esse eu não vou dar o folheto, não. Esse eu não vou falar, não. Não, olha o jeito que essa pessoa está vestida. Olha o jeito que essa pessoa fala. Às vezes a gente acha que a outra pessoa não merece nem ouvir Deus te abençoe. Não, sabe nem o que é isso. Essas pessoas que estão enfermas, essas pessoas que às vezes nos afrontam, essas pessoas que às vezes são contra a igreja, falam coisas sem sentido. Uma vez um amigo meu falou para mim: todo pastor é ladrão. Sabendo que eu era pastor. Ele falou com o objetivo de magoar quem? Todos os pastores ou a mim? Mas ele fala alto que é para denegrir todos, né? Mas a intenção é atingir um. A gente tinha a mesma profissão, ele tinha um carro zero e eu tinha um carro velho. Eu falei para ele assim: vem cá, quem é o ladrão? Sou eu ou tu? Cuidado. Você não sabe o que você está falando. Não se meta em negócio que você não conhece. Nunca mais ele ousou falar alguma coisa. Eu acho que eu tenho uma resposta muito rápida. Eu devia ter mais humildade para responder. Mas às vezes sai uma dessas assim. Sai umas respostas meia dura. Mas eu estou aprendendo. Uma hora eu vou conseguir segurar um pouco mais a língua. Quando eu estiver ficando mais próximo da perfeição, eu vou segurar em todos os aspectos.
vou conseguir resfriar o pensamento, responder de mente mais fria. Jesus está chamando não os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Jesus está andando e chamando: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim, quem está sem esperança, quem está achando que não tem mais solução para a sua vida, para o seu problema. Eu sou a solução para você, para o seu problema, louvado seja o nome do Senhor. O chamado é para que os pecadores se preparem para o reino de Deus que já está entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Alain, venha louvar o Senhor. Só Jesus, irmãos, para perdoar pecados. Então, Jesus é aquele que perdoa pecados. Quando Jesus libertou aquele homem dos demônios, fez uma libertação, depois ele faz várias e não cita mais caso a caso. Depois Jesus cura um e depois Jesus cura multidões. Agora Jesus perdoou o pecado daquele homem que era paralítico e agora Jesus começa a perdoar pecados do publicano, dos seus amigos, de todos os publicanos, de todos aqueles que se aproximavam dele, sedentos por Deus. Jesus ia perdoando os seus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Vais e não peques mais. Jesus curava o físico e curava a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Louvemos a Deus.